IFRN Campus Santa Cruz, curso completo de Física, nosso projeto de extensão, esse é meu nome, e-mail institucional, joinha para você, WhatsApp à sua disposição, dando continuidade 2 aulas sobre trabalho de uma força, tomando nosso cafezinho aí, o boy Carlão. Objetivos da nossa aula de hoje, definir a grandeza física trabalho e sua relação com energia. E calcular os diversos trabalhos realizados pelas diversas forças. Então vamos começar pela definição física de trabalho de uma força. Trabalho de uma força é a medida da transferência de energia de um corpo ou sistema para outro, através da aplicação de uma força, que necessariamente vai provocar um deslocamento. Vocês estão vendo uma força atuando sobre um bloco, o qual vai se deslocar. Então, essa força transferiu energia de quem está empurrando o bloco para o bloco. Do ponto de vista matemático, a equação do trabalho é força aplicada pela direção do deslocamento pelo cosseno do ângulo formado entre a força aplicada e o deslocamento. A força, para essa expressão, tem que ser constante, ela é dada em Newton, o deslocamento é em metro, e o trabalho então será Newton vezes metro, que a partir de hoje chamaremos de Joule, representado pela letra J. Lembrando que θ é adimensional, não tem unidade física. Então, o cosseno também não vai ter unidade física. O que vamos fazer agora? Vamos analisar os diversos casos particulares entre força e deslocamento. O caso mais interessante é quando a força tem a mesma direção e o sentido do deslocamento. Empurrei e o bloco foi na direção da força, o trabalho será força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, que será zero, porque estão no mesmo sentido, só que da matemática o cosseno de zero é 1. Então, o caso mais simples. Força provocando o deslocamento no mesmo sentido do bloco, do movimento do bloco, é só multiplicar a força pela distância. Agora, cuidado que o atrito é sempre um ladrão. E por ser um ladrão, o trabalho dele é negativo. Como assim, professor, ladrão? O bloco se movimenta para a direita, mas o atrito se opõe como um carro freando. Olha para mim, ó, ângulo entre os meus dois dedos, 180 graus. Estou jogando na fórmula. Trabalho da força de atrito é a força de atrito pelo deslocamento, pelo cosseno formado entre os dois dedos, meia volta, 180. Da matemática, o cosseno de 180 é menos 1. Então, nunca esqueça, trabalho do atrito é negativo, porque ele é um ladrão, ele rouba a velocidade do corpo. Trabalho da força de atrito menos a força de atrito vezes o deslocamento. Caso interessantíssimo é o da normal. Ele é o que a gente diz que não fede nem cheira. A normal não contribui nem para aumentar ou diminuir a velocidade de um corpo. Por este motivo, o trabalho dela tem que ser zero, porque ela não influencia na velocidade do corpo. Então, o trabalho da normal, ó, ela forma 90 graus com deslocamento. De fato, a normal sempre é perpendicular ao deslocamento. O cosseno de 90, lembra, na matemática, é zero. Trabalho da normal, sempre zero, tá bom? Outro caso interessantíssimo é a restante centrípeta, que também, por ser perpendicular ao deslocamento, aulas 18 e 19, o ângulo entre a força que faz o papel da centrípeta e o deslocamento é 90. Cosseno de 90 é zero. Toda força que faz o papel da centrípeta tem trabalho zero. No caso, a tração aqui faz o papel da centrípeta, porque aponta para o centro, tem trabalho zero, tá certo? E um caso bastante interessante é o trabalho da força-peso. Então, vamos imaginar um bloco de massa M que vai descer um plano inclinado, visto na aula 17, que forma uma altura H com o solo. O trabalho da força-peso, eu posso entender que esse peso ele pode ser decomposto por uma força perpendicular ao deslocamento, que é o P cosseno, e pela aquela outra força que acelera o bloco cabeça abaixo. Então, o trabalho da força-peso será o trabalho do P seno mais o trabalho do P cosseno. Ou seja, o trabalho da força-peso pode ser entendido como o trabalho da componente cabeça abaixo, que é o P seno, e o trabalho do P cosseno. Mas espera aí, o P cosseno é perpendicular ao deslocamento. De cara é zero. Realmente, o ângulo formado entre P cosseno e o deslocamento é 90. O trabalho do P cosseno é zero.
Então ficamos apenas com o trabalho do P seno. O trabalho do P seno vai ser a força, que é P seno, vezes o deslocamento do bloco, vezes o cosseno do ângulo formado entre P seno e o deslocamento. É zero. P seno e o deslocamento. Cosseno de zero é 1. Então, o trabalho da força-peso vai se restringir apenas ao trabalho do P seno, porque o P cosseno, por ser perpendicular, é zero, será P seno de alfa vezes D. Mas aí a matemática entra em campo. Há alguma relação entre o seno de alfa e o deslocamento do bloco, plano abaixo? Sim. Do triângulo retângulo, seno de alfa é o cateto oposto, que é H, pela hipotenusa, que é D. Passando D para o outro lado, porque temos que dividir nessa vida, porque eu, Senhor Deus, multiplicarei suas bênçãos. Então, H é seno de alfa vezes D. Então, daqui eu concluo que o trabalho do peso é P vezes, quem é seno de alfa vezes D? H. Chegamos a um resultado impressionante. A partir de hoje, o trabalho da força-peso sempre será o valor da força-peso pela diferença de altura entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Diferença de altura na vertical. Então, se o corpo descer, como está sendo mostrado aqui, eu escrevo que o trabalho do peso é mais pH. Mas, se o corpo subisse, eu faria menos pH. Nunca esqueça disso. E outra coisa muito importante, isso independe se é um plano inclinado, se é uma queda livre ou se é um plano curvo. Sempre o trabalho do peso é o peso vezes a diferença de altura. Positivo na descida, negativo na subida. E olhe, ele nunca depende da distância percorrida. Só depende da diferença de altura entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Essa é uma característica das chamadas forças conservativas, que a primeira característica depende apenas do ponto inicial e do ponto de chegada e não depende, como vimos, do caminho percorrido. E uma outra observação, o trabalho realizado por qualquer força conservativa, como o peso, que começa e termina no mesmo ponto, é sempre zero. De fato, se eu lanço um corpo para cima e o trabalho for menos 100 joules, quando ele descer para o mesmo ponto, vai ser mais 100 joules. Outra característica das forças conservativas, porque menos 100 mais 100 é zero, tá certo? Na física, temos três forças conservativas. A força gravitacional, que é o peso, que estamos vendo agora. A força elástica, que já vimos nas aulas de leis de Newton. E lá na parte de eletrostática, aulas 67 e 68, nós vamos ver que a força elétrica também é uma força conservativa. As três forças são conservativas. Por quê? Porque o trabalho não depende da trajetória, depende apenas do ponto inicial e do final. E o trabalho total em um circuito fechado, ou seja, subindo negativo e descendo positivo, ao somar dá zero. Só que tem forças que não têm essa característica, como por exemplo a força de atrito, que é uma ladra de energia. E a força aplicada por uma pessoa, que ela não é conservativa, porque é uma força que depois que você aplicar, você não tem como recuperar. Beleza? Gostei, viu, Carlos? Vamos fazer um primeiro exemplo sobre isso aí? Um bloco de massa 10 kg é submetido a uma força de valor 100 newtons, que está inclinada de um ângulo θ com a horizontal. Daqui a pouco eu vou mostrar a figura. Foi dado que o seno do ângulo é 0,6 e o cosseno é 0,8. Eu não preciso do ângulo, eu preciso do seno e do cosseno dele, tá bom? Sabe-se que o bloco move-se horizontalmente por uma distância de 20 metros em uma superfície cujo coeficiente de atrito de movimento, que é o cinético, entre o bloco e a superfície é 0,6. Sabendo que a gravidez é 10, determine quase o alfabeto inteiro, né? Está aí o bloco, submetido a uma força de 100 newtons, inclinada de um ângulo θ, e essa força vai fazer o bloco se deslocar ao longo de 20 metros. A questão é o trabalho realizado por esta força. Na B, o trabalho realizado pela força-peso. Na C, o trabalho realizado pela força normal. Na D, o valor da força normal. Na E, o valor da força de atrito. Na F, o trabalho realizado pela força de atrito.
e, finalmente, o trabalho realizado por essas 4 forças, chamado de força resultante. Então, bem devagar, aí estão as 4 forças. A força inclinada, formando um ângulo θ com a horizontal. A força de atrito, se opondo ao movimento. A normal, perpendicular à superfície e o peso para baixo. Isso aqui vai deslocar o bloco por 20 metros. Então, vamos começar o trabalho realizado pela força F, da definição. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Esse ângulo aí, o cosseno dele é 0,8. Substituindo, força é 100, deslocamento é 20 e o cosseno é 0,8. Ao multiplicar, 1.600 joules é o trabalho realizado pela força F. Muito bem, Carlos. Trabalho realizado pelo peso é 0. Por que, professor? A altura não é 20, não? Não, gente. Só existe trabalho do peso quando existir diferença de altura. Não tem diferença de altura aí. Ele parte de um ponto e vai para o outro ponto na mesma altura, até porque o peso forma 90 graus com o deslocamento. Em resumo, quando o corpo não sobe nem desce, o trabalho do peso é sempre 0. E a normal sempre vai ser 0, porque a normal sempre é perpendicular ao deslocamento. Então, o trabalho do peso e da normal, ambos são 0. E agora vamos ver o valor da força normal. Professor, não é igual ao peso, não? Cuidado! Da aula de vetores eu tenho que decompor a força F. E você ainda lembra de Cocó e Sessé? Ah, professor, está formando um ângulo θ. Então, Fátima vai ser F cosseno de θ na horizontal, que é o azul, e sem ângulo, F seno de θ. Então, como não há movimento na vertical do bloco, forças para cima, N mais F seno de θ é igual à força para baixo, que é o peso. Então, substituindo aqui, né? Resultante 0, o que tem para cima é igual ao que tem para baixo. Mas por que a resultante é 0 na vertical? Porque o movimento do bloco ocorre na horizontal. Na vertical não há movimento. Então, substituindo, N mais a força é 100, o seno foi dado no enunciado é 0,6, peso é massa vezes gravidade, né? A massa é 10 e a gravidade é 10. 100 vezes 0,6 é 60. Passando 60 para o outro lado, a normal não é igual ao peso devido à força inclinada. A normal vale 40 newtons. Com isso, eu consigo calcular a força de atrito. Porque força de atrito, quando um corpo está em movimento, é a força de atrito cinético. Você ainda lembra a fórmula dela? Coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. O coeficiente de atrito cinético está no enunciado, 0,6 vezes 40 deu 24. E aí uma curiosidade, lembra que a força na direção do movimento foi F cosseno de θ, que deu 80? E o atrito contrário deu 24. Qual a conclusão que eu já posso ter? Se a força para a direita foi 80, que é o F cosseno, foi maior que a força para a esquerda, que é 24, necessariamente o corpo vai aumentar sua velocidade. Então, nessa questão, eu já sei que vai ter aumento de velocidade, porque a força para a direita, F cosseno, foi maior que o atrito. Mas a gente vai discutir isso com muito carinho na última questão dessa aula e na próxima aula, ok? Muito bem, Carlos. Com isso, eu consigo calcular o trabalho realizado pela força de atrito. Trabalho realizado pela força de atrito, já sabemos, ele é menos força de atrito vezes distância. Por quê? Força de atrito está para a esquerda, deslocamento para a direita. Ângulo formado entre meus dois dedos, 180. É só botar menos força de atrito vezes D. Força de atrito já calculei, é 24 e o deslocamento foi 20, menos 480. Então, de posse desses 4 trabalhos, trabalho realizado por F, que é positivo, 1.600, normal e peso, que é 0, e do atrito, que é negativo, que ela é o atrito é um ladrão de energia, um ladrão de velocidade. 1.600 menos 480, 1.120. Já vou adiantar. Trabalho positivo significa que teve aumento de velocidade. Próxima aula só dedicada a isso. Questão número 2. O uau, uau é um daqueles exercícios que se ama ou se odeia.
pensando que é difícil encontrar um meio termo para esse exercício, a situação mostrada a seguir apresenta o exercício em 3 estágios. Vocês estão vendo que uma pessoa está agachada e vai lançar uma bola, né? A partir do ponto inicial, com uma diferença de 2,80 metros da partida até a chegada, certo? Muito bem, cara. O trabalho realizado pela força-peso da bola, que tem massa 6 kg, aí está, se você frequenta a academia, você sabe que lá tem 14 libras, que corresponde a 6 kg. Da primeira posição, que é essa daqui, para a posição final, que é essa daqui, vai valer quanto o trabalho do peso? Primeira pergunta para você. A bola está descendo ou subindo? Subindo. Já sei que o trabalho do peso é negativo. Carlos, como é que a gente faz a questão? Diferença de altura entre ponto de partida e ponto de chegada. Professor, e 1,20 m? A questão nem faz referência a ele. A questão diz que é do ponto de partida de onde ela está agachada até o ponto final. Então, calculando o trabalho do peso aí, a massa é 6, a gravidade é 10 e a altura a ser vencida 2,80, eu já sei que o trabalho do peso é menos, porque vai subir. Menos pH, massa é 6, gravidade é 10, diferença de altura é 2,80. Fazendo a continha, 6 vezes 10 vezes 2,80, menos 168. Negativo, porque subiu. Eita, professor, gostei, viu? Letra B, menos 168. Cuidado agora com quando a força não for constante. Gente, a fórmula F de cosseno do ângulo é quando a força for constante. Mas se a força for variável, você precisa recorrer ao método gráfico. Ou os alunos de cálculo, a integral. Mas então vamos ao método gráfico. Então você tem uma força que inicialmente tem valor F1, aí depois ela diminui passando a ser F2, contrário ao movimento, e finalmente ela volta a ser F3. Para calcular o trabalho realizado por uma força que muda com o deslocamento, eu uso a propriedade gráfica. Somaria a área 1, que é positiva, com a área 2, que é negativa, com a área 3, que é positiva. Lembre que uma força negativa, do ponto de vista gráfico, é que ela está contra o movimento, como, por exemplo, o atrito, tá? Então, vamos fazer essa questão lá do Paraná. Um carrinho de brinquedo, que tem massa 2 kg, é empurrado ao longo de uma trajetória retilínea e horizontal sem atrito, por uma força de valor F variável, cuja direção é paralela à trajetória do carrinho. Condição imprescindível para o gráfico. Todo gráfico já tem que mostrar a força na direção X, na direção do movimento. Por isso que ele já disse isso. Se não for assim, eu teria que trabalhar com a componente horizontal aqui, tá? O gráfico abaixo mostra a variação dessa força em função do deslocamento. Professor, é só fazer 20 vezes 10. Não pode. Força variável tem que recorrer à área do gráfico. Então, se ele quer o trabalho até os 10 metros, eu vou pegar a área do gráfico. Deixa eu só voltar. Vocês estão percebendo que o gráfico mostra um deslocamento até 10 metros. Professor, e esses 5 aqui? Esses 5 não vai influenciar, gente. Essa figurinha é um triângulo. E a área do triângulo, você sabe da matemática, que é a base dele, não importa esse número aqui. Poderia ser 3, 4, 6. O que importa é a base total, que é 10, e a altura, que é 20. Por isso que eu vou usar área do triângulo numericamente igual. Eu uso numericamente porque trabalho é dado em joule. E a área geralmente é uma medida ao quadrado, centímetro, metro. Então o que interessa é o número. Base, que é 10, vezes a altura, que é 20 sobre 2. 100 joules, letra A. Positivo, porque a força está no sentido do deslocamento. Só que tem um detalhe que eu queria comentar. Gente, pode acontecer, é raro, que ele pergunte onde é que a aceleração é máxima. A aceleração do bloco é máxima quando a força é máxima, é em 20, ao deslocar 5 metros. E a velocidade é máxima, atenção, não é quando a força é máxima, é enquanto a área for positiva. Isso lembra uma questão de um trailer, lá nas aulas 12 e 13. Então, anote aí. Enquanto o gráfico tiver positivo, a força está no sentido do deslocamento e a velocidade vai estar sempre aumentando. Então, apesar daqui eu ter aceleração máxima, de 5 até 10, a força continuou agindo sobre o corpo, aumentando sua velocidade.
Então nunca esqueça, aceleração máxima quando a força é máxima, velocidade máxima até quando o gráfico for positivo, até o 10, tá bom? É, carne interessante. E a força elástica, temos muito a falar sobre ela, né? Como já vimos em leis de Newton, na lei de Hooke, a força elástica, que é o quê? Cuidado, é a força aplicada pela mola sobre o corpo e não o corpo sobre a mola. Grave isso. Força elástica é a força aplicada pela mola sobre o corpo. É uma força de restituição, porque ela tende sempre a fazer o corpo voltar à sua posição de equilíbrio. E nós sabemos, pela lei de Hooke, que essa força é proporcional à deformação sofrida pela mola, seja para comprimir ou alongar a mola. Então você está vendo uma figura em que esse bloco é puxado por uma pessoa e quando a força que o bloco exerce na mola é para a direita, a mola exerce sobre o corpo para a esquerda, como vocês estão vendo. Então a força elástica não é a força que o bloco faz na mola, é a que a mola faz no bloco. Perfeito? Muito bem. E aí, gente, eu posso calcular o trabalho pela área, né? Já que a força é proporcional à deformação, esse é o gráfico da lei de Hooke, né? Força elástica por x. Só que força elástica é kx, né? Então, vamos calcular a área desse gráfico para calcular o trabalho da força elástica. É x, que é a base, vezes a altura, que é força elástica, dividido por 2. Só que força elástica não é Carlão cheiroso? Kx? Eita, Carlão! Então é x vezes kx sobre 2. X é x ao quadrado. Então, gente, trabalho da força elástica sempre é constante elástica vezes a deformação ao quadrado sobre 2. Lembrando, no entanto, que quando a força elástica é contrária ao deslocamento, ela é negativa. E nunca esqueça que enquanto eu estou puxando ou comprimindo, o trabalho da força elástica é negativo, porque ela é contra o movimento, ela é uma força de restituição. É exatamente isso que eu estou dizendo na primeira observação. Vamos ler comigo? Perceba que o trabalho da força elástica sempre será negativo quando você está puxando ou comprimindo a mola. Por quê? Porque ela é contrária ao movimento, ela tenta voltar à posição de equilíbrio, ela se opõe. Mas quando você solta o corpo, aí o trabalho é positivo, porque aí a força vai ficar a favor do deslocamento. Então deixa eu ver se eu entendi, para facilitar. Se você alongar ou comprimir uma mola, o trabalho da força elástica é negativo, porque ele se opõe ao deslocamento negativo. Então a força elástica, assim como a força peso, são as forças conservativas, que têm uma outra característica. Todo o trabalho negativo dessas forças significa dizer que o corpo está armazenando energia. Então você vai ver que o trabalho do peso negativo faz com que, segundo veremos nas aulas 23 a 25, adquira energia potencial gravitacional. Trabalho negativo adquire energia. Então, trabalho da força peso negativo, corpo adquire energia potencial elástica. Trabalho da força elástica negativo, o corpo adquire energia potencial elástica. Veremos isso nas aulas 23 a 25. Então vamos fazer um exemplo sobre isso. Na figura abaixo, o bloco é puxado a partir da posição de equilíbrio, de modo que ao atingir um valor de força de 20 newtons, a deformação é 0,2. Ele quer a constante elástica da mola e o trabalho da força elástica entre a posição de equilíbrio e 0,2. Eu já sei que é negativo B. Professor, mas por quê? Ele está sendo puxado. A força elástica se opõe. Já vai ser um trabalho negativo na B, tá bom? Então, gente, para fazer a letra A, basta lembrar que como a força é proporcional ao deslocamento, saindo do zero, quando ele atinge um deslocamento de 0,2 metros, a força é 20. Todo gráfico da força elástica é uma reta saindo do zero. E eu posso calcular a constante pela fórmula Carlão cheiroso. Quando a força elástica é 20, a deformação é 0,2. Aí eu acho K, ó. 20 é igual a K vezes 0,2. 0,2K é igual a 20, passo o 0,2 dividindo. 20 por 0,2, 100 newtons por metro.
Professor, eu pensei que você ia calcular a área. Não, a área é o trabalho. Cuidado. A constante elástica é calculada a partir do conhecimento da força e da deformação. Força é K vezes X. Quando a força é 20, o X é 0,2, eu acho K. Beleza. Então quer dizer que para calcular o trabalho era só calcular a área desse triângulo? Sim. Área do triângulo, a base, 0,2. Altura, 20. Sobre 2, 0,2 vezes 20 é 4. Sobre 2, 2 joules. Mas lembre, é negativo. Porque a força elástica o bloco está sendo puxado. Em módulo é 2, mas é negativo. Mas, professor, eu poderia usar também a fórmula? Poderia? Poderia. Ela foi demonstrada a partir daqui. 100 vezes 0,2 ao quadrado sobre 2. 100 vezes 0,04, né? Porque 0,2 ao quadrado é 0,04 sobre 2. Também deu 2. Lembre, em módulo é 2, mas de fato o trabalho é negativo. Toda vida que a mola está sendo puxada ou comprimida, o trabalho da força elástica é negativo. Só seria positivo se a mola estivesse voltando naturalmente à posição de equilíbrio. Perfeito? Carlos, achei muito interessante, tá? E agora chegou a hora de trabalharmos vários exercícios sobre o assunto, tá bom? Vamos começar a primeira questão. Para transportar a terra adubada retirada da compostagem, um agricultor enche um carrinho de mão e o leva até o local de plantio, aplicando uma força horizontal constante, que legal, e de módulo ou intensidade 200 newtons em uma superfície horizontal. Se durante esse transporte a força aplicada foi capaz de realizar um trabalho de 1.800 joules, qual é a distância horizontal entre o monte de compostagem e o local de plantio? Não podemos perder uma questão dessa, gente. A força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Trabalho é força vezes deslocamento. E não seria o cosseno não, professor? É porque o ângulo entre a força e o deslocamento é 0. E o cosseno de 0 é 1. Quando a força está no mesmo sentido do deslocamento, é só fazer que trabalho é força vezes deslocamento. O trabalho ele deu 1.800. A força também foi dada 200, que é só o deslocamento. 1.800 é igual a 200 vezes D. 200 vezes D é igual a 1.800. Passo 200 dividindo. 9 metros, letra B. Carlos, essa daí eu não errava não, viu? Eita, bora, já! Vamos para academia. E aí? Eu vou para esteira ou vou para a bicicleta ergométrica? Confira dicas desse personal aí em cima. Uma academia com suas inúmeras máquinas acaba gerando uma dúvida terrível no praticante que está iniciando uma atividade física. A ânsia para atingir o peso ideal faz com que as pessoas se aventurem em qualquer máquina sem o prévio conhecimento, principalmente quando essas máquinas podem ser utilizadas no conforto do lar, como é o caso da esteira e a bicicleta ergométrica. Eita, esse cabo tá na esteira e esse outro tá desembestado que nem um jumento no meio de uma feira no esteira. Baseando-se no treino de 1 hora, atenção, e levando em conta as variáveis obtidas pelo equipamento, a bicicleta ergométrica proporciona um menor gasto energético de cerca de 300 a 550 quilocalorias. Então, 1 hora na bicicleta ergométrica varia de 300 a 550 quilocalorias. Só que na esteira, para esse mesmo tempo, dá uma média de 300 a 750. Depende da velocidade em ambos, não é verdade, gente? Disponível aí no Globo. Supondo que em uma academia, um homem que tem massa de 90 kg movimente-se sobre uma esteira mecânica na posição plana, sem estar inclinada, com uma velocidade constante de 7,2 km por hora durante 20 minutos. Anote isso. E que esse modelo proporcione o gasto energético máximo que já foi dado no enunciado, na esteira. Considerando que uma caloria seja 4 joules, marque a única alternativa que dá corretamente a intensidade aproximada da força paralela ao deslocamento horizontal exercida por esse homem sobre a esteira. Já vou adiantar. A força que ele faz na esteira é o atrito entre o solado do tênis e o piso da esteira, né? Tá aí as alternativas. Então, é importante notar que a determinação da intensidade dessa força será encontrada a partir da distância percorrida na esteira ao longo de apenas 20 minutos, que é o que o enunciado quer, e de quanto ele gastou de energia,
ou seja, o trabalho realizado pela força exercida pelo homem sobre a esteira, que, como eu já disse, já tínhamos visto isso em aulas passadas, é a força de atrito trocada entre o homem e a esteira. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a distância que ele percorre na esteira em metros ao longo de 20 minutos. A velocidade dele é 7,2 km por hora e isso ocorre em um tempo de 20 minutos. Então, para você fazer isso, tenha muito cuidado. A primeira coisa é ver que eu preciso trabalhar em metros por segundo. Então, 1 quilômetro tem 1.000 metros, 1 hora tem 3.600 segundos. Fazendo a continha dá 2 metros por segundo. O aluno já pode diretamente dividir por 3,6, né? Aliás, eu estou fazendo isso só para fazer você lembrar que de quilômetros por hora eu transformo para metro por segundo, dividindo por 3,6, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Então, tendo a velocidade de 2 metros por segundo e o tempo que eu vou ter que transformar para segundos, 1 minuto tem 20 segundos, então eu tenho 1.200 segundos. Com a velocidade e o tempo, eu consigo calcular a distância da expressão da velocidade de escala média. Velocidade de escala média, ou velocidade que é constante, é a distância pelo tempo. Passa o tempo multiplicando, porque está dividindo, então a distância que ele anda vai ser 2 vezes 1.200. Então isso me dá 2.400 metros. Muito bem, Carlos. Só que no treino de 1 hora foi dito no enunciado, e levando em conta as variáveis obtidas pelo equipamento, a bicicleta ergométrica proporciona um menor gasto energético, cerca de 300 a 550, mas a questão está falando da esteira, né? É o que nos interessa. Enquanto a esteira, no mesmo tempo, de 1 hora, produz uma média de 300 a 750 quilocalorias. Ele quer que você considere o gasto energético máximo na esteira. Então, eu vou ter que trabalhar com 750 quilocalorias em 1 hora. Mas cuidado, isso é 1 hora. E o meu treino foi 20 minutos. Carlão, então eu vou ter que fazer uma regra de 3. Vai, em 1 hora, que é 60 minutos, na esteira, gasta 750 quilocalorias. Mas o treino só foi 20 minutos. Qual é o trabalho gasto? W. Então, regrinha de 3, né? 60 vezes W é igual a 750 vezes 20. 60W é 15.000, passa 15.000 dividido por 60, tá aí o gasto que ele vai ter em 20 minutos, 250 quilocalorias. Só que eu preciso transformar para joule, porque trabalho é dado em joule. Quilo é 10 a terceira, não esqueça. E caloria foi dito que é 4 joules, né? Então lá vou eu, né? Só lembrando que eu tenho que fazer, né? Só voltando aqui, ó. Quilo é 10 a terceira, caloria é 4 joules. Então fica 250 vezes 1.000 vezes 4, né? Aqui, ó. 1.000 vezes 10 a terceira. Na realidade, o que foi que eu fiz? 250 vezes 4. Eu multipliquei já, gente. 250 vezes 4, 1.000 vezes 10 a terceira. 10 a terceira, 3 zeros. Então o trabalho é 1 milhão de joules. E aí, gente, ele quer a força. Como a força é na mesma direção do deslocamento, né? Na esteira não está inclinada. Já tem o trabalho, que foi 1 milhão, né? E já tem um deslocamento. Se trabalho é força vezes deslocamento, isolando a força, o trabalho é 1 milhão e o deslocamento é 2.400 metros. Então a força que ele está fazendo, que o pé dele faz na esteira, é a força de atrito, vale aproximadamente 416,67 newtons. Isso equivale mais ou menos a 40 quilos que ele está fazendo com o pé, tá bom? Então, letra C, aproximadamente. Essa questão, gente, é a questão mais interessante, porque é a questão mais contextualizada, é a questão mais real. Revise essa questão, que ela é muito interessante, tá bom? Questão número 3, teórica e cálculo. Vamos ver se você ainda lembra o negócio de força conservativa, viu? Um jardineiro andando a uma velocidade de valor constante 44 km por hora aplica uma força horizontal de valor constante ao cortador de grama, de modo que essa força tem o mesmo sentido de sua velocidade. Eita, posso usar a força vezes deslocamento. Sabendo que o valor dessa força é 20 newtons e que o jardineiro percorreu uma trajetória fechada qualquer no gramado plano, ele foi e voltou, isso em 6 minutos. Marque a única opção inteiramente correta, tomando o solo como sistema de referência.
Letra A. O trabalho que o jardineiro realiza sobre o cortador é nulo e a força que ele exerce sobre o cortador é conservativa. Letra B. O trabalho que o jardineiro realiza sobre o cortador é 4 kJ, ou seja, 4.000 joules. E a força que ele exerce sobre o cortador não é conservativa. Letra C. O trabalho que o jardineiro realiza sobre o cortador é 8 kJ, ou seja, 8.000 joules. E a força que ele exerce sobre o cortador não é conservativa. D. O trabalho que o jardineiro realiza sobre o cortador é 4.000 joules, né? 4 kJ. E a força que ele exerce sobre o cortador é conservativa. E letra E. O trabalho que o jardineiro realiza sobre o cortador é igual a 8 kJ, 8.000 joules. E a força que ele exerce sobre o cortador é conservativa. Então, de posse dos dados, foi dada a velocidade em km por hora e o tempo em minutos, só que a gente precisa calcular a distância em metros, que é o sistema internacional. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar minutos para hora. 6 minutos é 6 sobre 60 horas, que me dá 0,1 hora. E a velocidade, que está em quilômetros por hora, gente, a gente só precisa ter um cuidado. Se o tempo eu estou trabalhando em hora, eu posso fazer o seguinte, eu posso encontrar a distância em quilômetros, a partir do tempo em hora e a velocidade em quilômetros por hora, e depois, para transformar em metro, eu multiplico por 1.000. Vamos fazer isso, né? A velocidade escalar média, a velocidade é a distância sobre tempo, passa o tempo multiplicando a velocidade, distância é a velocidade vezes tempo, 4 vezes 0,1, isso me dá 0,4 quilômetros. Em metros, é só multiplicar por 1.000. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, ele fez 400 metros cortando a grama. E como a força é paralela ao deslocamento horizontal, trabalho é força vezes deslocamento. Deu a força, que é constante, e o deslocamento você achou a partir da velocidade e do tempo. Então, o trabalho é 20 vezes 40, 400, 8.000 joules, que dá 8 kJ. Eu preciso entender se a força é conservativa. Não. Por quê? Porque uma das definições de força conservativa é que se o trabalho realizado por uma força ao longo de qualquer trajetória fechada for zero, então a força é conservativa. E a força, o trabalho dela não foi zero. O trabalho foi 8 kJ. Até porque as únicas forças conservativas na mecânica é a força peso e a força elástica. Então, óbvio que ela não é conservativa, porque o trabalho não deu zero. Então, letra C, questão que envolve teoria de forças conservativas. O trabalho que o jardineiro realiza sobre o cortador é 8 kJ, que é 8.000 joules, e a força não é conservativa, porque o trabalho em uma trajetória fechada não foi zero, foi 8 kJ. Gostei, viu, Carlos? Questão número 4. Vamos lá. Uma criança em um velocípede. Tô esperando meu netinho, hein, Samela? É puxada por seu pai por uma distância horizontal de 20 metros, sobre a ação da força resultante constante, orientada conforme o esquema a seguir. Desprezando as forças dissipativas, o trabalho em joules realizado pela força resultante, quando o conjunto velocípede e criança percorre a distância de 20 metros, vale. Muito bem. Lembre que, como está inclinada, eu tenho que recorrer a força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Então tá aí a figurinha. E um detalhe bem interessante nessa questão, gente, é o seguinte. Essa força inclinada aqui, se eu pegar a direção do movimento, vamos mostrar agora, tá aí, ó. Fica o ângulo θ sendo esse, aqui é F cosseno de θ. F cosseno de θ. Ah, professor, acho que eu entendi. Então, o ângulo θ aqui dá a componente FR cosseno de θ. Eu nem preciso saber do cosseno de θ. Olha o detalhe, gente, atenção, cuidado. A força paralela ao deslocamento a partir da inclinada é essa aqui, que pega 1, 2, 3, 4 retângulos. Cada retângulozinho, olha aqui, gente, tem 2 newtons. Então, se tem 2 newtons, 1, 2, 3, 4. FR cosseno de θ vai ser 2, 2, 2, 2. Isso aqui vai ser 8 newtons, Carlos. E o deslocamento foi dado na questão 20 metros. Então, quando você pegar uma questão de papel milimetrado,
Você não precisa saber o cosseno do ângulo, gente. É só lembrar que essa componente paralela ao deslocamento é o número de quadrados. Cada quadrado vale 2 newtons. E eu tenho 1, 2, 3, 4 quadrados. Então é só fazer 8 vezes 20. 160 newton vezes metro. Só que newton vezes metro nós sabemos que é joule. Questão muito interessante, letra E. Questões números 5 e 6, simplesmente maravilhosas. Lembre que estamos fazendo uma prova de ciências da natureza. Possibilidade dessas questões 5 e 6 cair é muito, muito alta. Vem lá de Londrina. Entre dietas e calorias nessa fronteira do conhecimento, a física tem muito a contribuir. Ao realizar a proeza de tirar 10 na prova de física, um estudante resolveu comemorar em casa, comendo uma barra inteira de chocolate, que tem 590 quilocalorias. Suponha que ele tenha 70 kg de massa e que seu objetivo seja mantê-la. Ele não quer aumentar o peso comendo chocolate. Após comer o chocolate, ele decide queimar essas calorias subindo várias vezes a escadaria do seu prédio. Só que na descida ele usa um elevador, que ele é sabido. Com base nos conhecimentos sobre termodinâmica ou mecânica, né? E somando todas as vezes que ele subiu a escada, assinala a alternativa que apresenta correta e aproximadamente a altura total H para conquistar o seu objetivo. Ele diz que uma caloria tem 4,19 joules, às vezes aproxima para 4, como na questão anterior, e a gravidade é 10. Então, que altura ele teria que subir para queimar, entre aspas, as 590 quilocalorias de chocolate? Que é exatamente o que a gente vai fazer agora, né? Cálculo da energia gasta pelo estudante, que corresponde ao trabalho realizado pelo estudante para subir a escada. Trabalho é a medida da energia transferida, tá? Então, quando eu falo em energia gasta, energia transferida é o mesmo que trabalho. A energia disponibilizada pela barra de chocolate é 590 quilocalorias, mas lembre, quilo é 10 a terceira, calorias é 4,19. Então, essa energia em joules será 590 vezes 10 a terceira vezes 4,19 joules. Fazendo essas continhas, 590 vezes 4,19 dá 2.472 vezes 10 a terceira joules. Esse é o trabalho que ele vai realizar para queimar, né, essas 590 quilocalorias. Agora, vamos ter muito cuidado com o que eu vou escrever agora. Eu vou bem devagarinho, considerando o movimento vertical na escada. A força exercida pelo corpo do estudante sobre a escada tem módulo igual ao seu peso. Eu vou considerar que ele vai fazer isso com velocidade constante. Eu queria só deixar claro, gente, que se o estudante aumentasse sua velocidade ao subir a escada, por exemplo, se ele subisse acelerando, aí a força exercida pelo pé sobre a escada não seria igual ao peso. Então, essa força que a escada faz sobre ele, que é a força envolvida no gasto energético dele, é decorrente da força que ele faz na escada. Ele faz uma força na escada para baixo, a escada faz uma força sobre ele para cima. Como a velocidade é constante, a força que ele faz é o seu próprio peso. F vezes D vezes cosseno de θ. Só cosseno de zero, porque a força é paralela ao deslocamento, que nesse caso é o H, né? É a altura que ele vai subir. Então seria pH. Veja, professor, mas não está subindo, né? Menos pH, mas ele não está falando do trabalho do peso. Ele está falando do trabalho feito pelo pé do menino. Ah, tá subindo, é o pé. Se é o pé, a força e o deslocamento estão para cima. Então, pH, mgh. O trabalho você já tem, né? Então eu posso fazer o seguinte: se o trabalho é mgh, isolando o H, é o trabalho dividido por mg. O trabalho é 2.472 vezes 10 a terceira. A massa dele é 70 e a gravidade é 10. 2.472 vezes 10 a terceira dá 2.472.000. 70 vezes 10 é 700. Então a altura a ser vencida dá 3.531 metros. O que está mais próximo é a letra B de bola. O resultado é surpreendente. No entanto, gente, essa questão ela não leva em conta algo muito interessante. O rendimento.
eu não consigo aproveitar os 100% da minha queima energética para transformar em trabalho. Olha a observação que eu fiz. Isso corresponde, os 3.600 metros, né, a um edifício mais ou menos de 1.200 andares, porque cada andar tem 3 metros. Eu quero salientar a Universidade Estadual de Londrina que, na realidade, apenas cerca de 25% da energia do chocolate, a questão não falou em porcentagem, então ela considerou 100%, é de fato transferida em forma de trabalho. Assim, gente, o resultado mais real não seria 3.600 metros, seria 25% disso. Seria 900 metros, que equivaleria a 300 andares, que ainda é bem considerável. Então veja a dificuldade de você comer uma barra de chocolate, para empatar você teria que subir 300 andares. Fique ligado nisso aí. A próxima questão vai levar em conta o lance do rendimento dos 25% da Unesp. Uma pessoa com 80 kg de massa gasta para realizar determinada atividade física a mesma quantidade de energia que gastaria se subisse diversos degraus de uma escada. Exatamente a questão anterior, que equivale a uma distância de 450 metros na vertical, com velocidade constante no local onde a gravidade é 10. A tabela a seguir mostra a quantidade de energia em joules que é contida em porções de massas iguais de alguns elementos. Então, gente, para o espaguete, em quilojoules, eu tenho 360 quilojoules em uma porção. Pizza de mussarela, 960. Vixe Maria, uma pizza de mussarela tem quase 3 vezes do espaguete. Chocolate, mais que pizza, 2.160. Batata frita, 1.000. E castanha de caju, 2.400 quilojoules em cada porção. Muito bem. Considerando que o rendimento mecânico do corpo humano, veja que eu comentei isso na questão anterior, a Unesp faz uma questão mais real que a Universidade Estadual de Londrina, seja na ordem de 25%, ou seja, que 1/4 da energia química ingerida na forma de alimentos seja utilizada para realizar um trabalho mecânico externo por meio da contração e expansão dos músculos. Então, gente, do gasto energético que eu vou ter, eu só consigo aproveitar 25% do que eu ingeri, valor real, para que eu possa exatamente repor a mesma quantidade de energia gasta por essa pessoa. Então, gente, para ela subir os 450 metros, ela deve ingerir 4 porções de que alimento? Que questão bem bolada, né? Então, de posse das informações, eu vou começar igualzinho à questão anterior. Igual. A força, o trabalho desenvolvido na subida vai ser igual ao trabalho do peso em módulo, porque eu vou considerar a velocidade constante, como foi dito. Trabalho é mgh. Nessa questão, a massa é 80, a gravidade é 10 e a altura a ser vencida é 450 metros, né? Fazendo isso, 80 vezes 10 vezes 450, tenho 360.000 joules. Só que esses 3 zeros é K. Então, gente, a energia que esse rapaz vai gastar para subir é 360 quilojoules. Mas pelo enunciado, isso é só 25%. Lembra que é o rendimento? Então, pelo enunciado, esse resultado corresponde a 25% da energia química ingerida. A energia química total dos alimentos seria os 100%. Então, o que você achou é só os 25%. Então, 360 é 25%, que energia seria 100%? Cruzei, 25 é 36.000. 36 por 25.000, essa é a energia que eu teria que ingerir. 1.440 quilojoules. Mas veja que o enunciado está dizendo que ele ingeriu 4 porções. Não é isso? Para cada porção, a energia seria apenas de 360 quilojoules. Tá bom? Então, 360 quilojoules vai corresponder à letra A. Eu vou só voltar para confirmar aquilo que eu falei, ó. Aqui, ó, para repor exatamente a quantidade de energia gasta por essa pessoa, ele deverá ingerir 4 porções de. Quando você achou 1.440, está correspondendo a 4 porções. Então, cada porção é 360. Na tabela, quem tem 360 é o espaguete, letra E.
não deixe de revisar essa belíssima questão junto com a anterior, tá? É muito simples. O trabalho da pessoa é o MGH. Se a questão considerar 100%, você deixa MGH. Se considerar só 25%, faz a regra de 3 para encontrar 100%. Uma das duas vai aparecer. Questão número 7, escolas militares, que você vem acompanhando as nossas aulas, né? Se aproximando aí de 50 minutos de aula. No plano inclinado abaixo, um bloco homogêneo encontra-se sobre a ação de uma força de valor 4 newtons, constante, e paralela ao plano. O bloco percorre a distância de A para B, que é 1,6 metros, ao longo do plano, e olha o detalhe, com velocidade constante. Desprezando-se o atrito, ele quer saber a massa do bloco e o trabalho realizado pela força-peso quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B. Já sei que o trabalho do peso é negativo porque está subindo. Adote que a gravidade é 10, dê o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 60, que é 1/2. Então vamos começar achando a massa do bloco. Para isso é só lembrar de plano inclinado. Força para cima, força para baixo é o P seno do ângulo. Aqui temos o P cosseno e aqui temos a nossa querida normal. Na direção perpendicular ao movimento, eu já sei que a normal é igual ao P cosseno. Verdade, Carlos. E na direção do movimento do bloco, a velocidade é constante na subida. Então, F é igual a quem, Carlos? P seno. Se a velocidade é constante, o que tem para cima é igual ao que tem para baixo. Bom, F é igual peso mg seno de 60. Foi dado que a força é 4, a gravidade é 10 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Caramba, como é fácil achar a massa, né? Como a velocidade é constante, a força para cima é igual à força para baixo, já que não tem atrito. Isso mesmo. 4 é igual a m vezes 10 vezes raiz de 3 sobre 2. Com muito cuidado, 10 sobre 2 é 5. Então, a massa 5m é 4 sobre a raiz de 3. Eu passei só o raiz de 3 dividindo. Então, daqui eu tiro que 5m é igual a 4 raiz de 3. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Eu vou racionalizar, tá? Então, vai ficar 4 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, 5m é 4 raiz de 3 sobre 3. Agora sim, o 5 que está multiplicando passa dividindo. Encontro 3. Então, a massa é 4 raiz de 3 sobre 15 kg. Já achei a massa. E para achar o trabalho do peso, eu preciso da altura. Porque o trabalho do peso é pH. Positivo na descida e negativo na subida. Mas para achar H, eu vou recorrer à matemática. O seno do ângulo aqui é 60. Eu sei da matemática que seno de 60 é o cateto oposto, que é H, pela hipotenusa, que é 1,6. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, é igual a H sobre 1,6. Vamos cruzar, né? 2H é 1,6 raiz de 3. Passo 2 dividindo. 0,8 raiz de 3, achei a altura. Se eu achei a altura, o trabalho do peso é menos pH, porque está subindo. Peso é mg. A massa eu já tenho. 4 raiz de 3 sobre 15. A gravidade é 10. E a altura é 0,8 vezes raiz de 3. Substituindo, né? Ó, lembre que raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, vai ficar 4 vezes 10, 40, vezes 0,8, 32, vezes 3, 96, por 15. Dividindo 96 por 15 dá menos 6,4, porque o sinal é negativo, porque subiu. Parece que eu já tenho a alternativa correta. Letra B de bola. Há mais de uma maneira de fazer essa questão. Veja na internet outras soluções, tá? Questão número 8. Professor, força de deslocamento é só fazer a área do gráfico. Se pedir o trabalho, sim. E se pedir, até 8 metros, viu? Cuidado. Uma força F, que é variável, porque deu o gráfico, atua sobre uma partícula e a desloca por 8 metros. Graças a Deus, eu vou considerar até 8. Numa trajetória retilínea. Então, a força já é na direção do movimento. Durante todo o intervalo, possui a mesma direção do deslocamento, confirmou. Porém, seu valor muda conforme mostra o gráfico. Ele quer o trabalho total realizado pela força F. Força vezes deslocamento, jamais, área do gráfico. Toda vida que vem um gráfico tem que somar as áreas do gráfico.
Quando é negativo, entra menos. Quando é positivo, entra mais. Então, bora, né? Vamos lá. Eu tenho duas áreas que eu considerei. Primeira área, esse triângulo. Ei, cuidado. É a área entre o gráfico e o eixo X. Vige! Tem que ser entre o gráfico e o eixo X. Gente, isso é um triângulo, né? Como é que se calcula a área desse triângulo, Carlos? Mostra aí a área 1, Carlos. Base vezes altura sobre 2. Quem é a base? 2. Quem é a altura? Menos 4 sobre 2. Está aqui de azul. Carlos, mostra agora a outra área, que é um trapézio. Você lembra como é a área de um trapézio, Carlos? A área é 2? Lembro. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Quem é a base? 8. Não, gente. A base maior vai de 2 até 8. É 6. A base menor é 2. Então, é 6 mais 2 vezes. Qual é a altura do trapézio? 4 sobre 2. Entendi, cara. Então, agora vamos fazer as contas. 2 corta com 2, o azul fica menos 4. E aqui, 6 mais 2 é 8. Vezes 4 é 32, por 2 é 16. Menos 4 mais 16, conserva o sinal do maior e subtrai. Trabalho 12 joules, o corpo aumentaria sua velocidade. Apenas um detalhe importante, que para a resolução da questão não importa, é que o valor negativo da força no primeiro trecho significa que inicialmente o bloco já tinha uma velocidade inicial, né? De modo que essa força atuou em sentido contrário ao deslocamento da partícula. Porque se ela tivesse parado inicialmente, como é que o trabalho era negativo, né? Não tinha como ser. Apenas um detalhe, tá? Questão número 9. Vamos lá, força elástica. Estamos na penúltima questão. Em uma sessão de fisioterapia, um paciente executa um movimento lateral com a perna, alongando uma fita elástica, como mostra a figura. A variação da força elástica exercida pela fita sobre a perna do paciente em função da elongação da fita é dado pelo gráfico lei de Hooke, como era de se esperar. Suponha que a força aplicada pela fita seja sempre perpendicular à superfície da perna do paciente, no deslocamento da posição X, na qual a fita tem uma deformação de 20 centímetros, até a posição Y, em que a fita tem uma deformação de 60 centímetros, então ele está alongando a fita. Trabalho negativo. O valor absoluto do trabalho realizado pela força elástica na fita sobre a perna do paciente é... Gente, todas estão positivas, mas é um trabalho negativo. Mas quando ele fala em absoluto, é em módulo. Valor absoluto é em módulo, tá? O que eu preciso fazer apenas, só relembrando, né? É calcular a área. Professor, eu poderia fazer kx ao quadrado sobre 2? Cuidado, essa fórmula você só pode usar se for a partir do zero. Então é melhor você fazer pela área do gráfico, porque ele diz que saiu do 0,20 e foi até o 0,60. Isso é um trapézio mais uma vez. Base maior, base menor, altura. Vamos calcular a área desse trapézio. Lembre que o trapézio agora está em pé, né, gente? Quem é a base maior, gente, do trapézio? Olha só, 30 para 0 é 30, tá aqui. Quem é a base menor do trapézio? Tá aqui, 10. Quem é a altura? 0,20 até 0,60. 0,40, tá aqui. Com muito cuidado, 40 vezes 0,40 sobre 2. 40 vezes 0,40 é 16. Por 2, 8. Trabalho da força elástica em módulo é 8, mas ele de fato é negativo. Por quê? Porque ele alongou de 0,20 até 0,60. O trabalho da mola sobre a perna ou da fita sobre a perna é negativo. Como ele pediu valor absoluto, ele já está pedindo em módulo, portanto, 8 joules. Essa é a observação que eu falei agora há pouco. E a nossa despedida já prepara você para uma das melhores aulas de mecânica, que é a aula 21. Questão número 10. Um bloco de massa 10 kg é empurrado a partir do repouso, velocidade inicial 0, por uma força resultante constante de valor 10 newtons, que atua na mesma direção do movimento. Gostei, gostei. O trabalho é realizado pela força. E a velocidade desse bloco, após percorrer 12,5 metros, é... Vamos lá. Está aí o desenho, né? A força resultante é de 10 newtons, está atuando na mesma direção do movimento, e esse corpo se desloca por 12,5 metros. Ô, Carlos, força vezes deslocamento. Porque se a força é paralela ao deslocamento, o cosseno do ângulo, o ângulo é 0. Cosseno de 0 é 1.
Então é só fazer força vezes deslocamento. Isso. A força é no mesmo sentido do deslocamento, está no enunciado. 10 vezes 2, 12,5. Trabalho eu já achei, 125 joules. Mas, Carlos, como é que eu vou achar a velocidade? Você deve lembrar da segunda lei de Newton, né? Força resultante, que é a força atuante sobre o bloco, é massa vezes aceleração. Usa a segunda lei de Newton aí, vai lá. Força resultante é 10. A massa é 10 quilos, 10 quilogramas e a aceleração é A. Qual é o número que multiplicado por 10 dá 10? 10 por 10 dá 1 metro por segundo ao quadrado. Se saiu do repouso, eu tenho a aceleração e tenho a distância. Totó, vovó e duas amigas dela. Velocidade inicial é 0. A aceleração é 1. E o deslocamento é 12,5. Concorda comigo? Vamos achar a velocidade utilizando cinemática, movimento uniformemente variado. Velocidade inicial é 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 1, e o deslocamento, que é 12,5. Então, v ao quadrado é 2 vezes 1 vezes 12,5, 25. Qual é o número que é o quadrado da 25? É a raiz de 25. 5 metros por segundo. Portanto, alternativa C. Boy Carlão, vamos tomar um café? Bora? Essa questão ela vai retornar usando o teorema da energia cinética, com a outra maneira de fazer, tá bom? Abração para você, hein? Carimba! Que é top! Atingimos os objetivos da aula, definimos a grandeza física trabalho, definimos medida da energia transferida e calculamos vários trabalhos de normal, peso, tração, coisa e tal. Nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Abração, hein?